Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso propósito, 365 dias na palavra, 70 dias lendo aqui a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue nos dando força neste propósito, que é maravilhoso aprender do nosso Deus, aprender das suas leis, daquilo que Ele tem para a nossa vida, os milagres, tudo isso edificando a nossa vida, nossa jornada, nossa fé. Amém? Então já convido você a fazer parte desse propósito, você que é cristão, se inscreva no canal e inicie a sua leitura, tá? No dia 1º, tem a playlist, você pode clicar, vai ser direcionado para lá e inicie seu propósito, amém? Vai ser muito bom para sua caminhada, ouvir mais de Deus, amém? Sentir Deus falar com você, sem religiosidade, sem falar de igreja, sim, mais a questão da nossa fé. E isso sim é que nós abordamos aqui, nos alimentando da palavra de Deus, amém? Então vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade e vamos iniciar nossa leitura no dia de hoje, amém? Senhor meu Deus, meu Pai maravilhoso, Deus, estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença para ouvir a Tua voz. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade e pela Tua graça que se renovou mais uma vez nesse dia na vida de cada um de nós. Pai, fala conosco através das Tuas Escrituras. Espírito Santo, conduz a nossa leitura, abre nosso coração, nossa mente para o entendimento. Faz cair por terra também, Deus, toda a seta do inimigo contra as nossas vidas, contra o nosso propósito com o Senhor. Continua abençoando, falando conosco e que seja uma leitura muito abençoada como tem sido todas as outras. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Números. Amém. Dando continuidade. Números capítulo 17. Números 17. O bastão de Arão. Todos encontraram? Amém. Números 17 começa assim. O seu Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes de tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão e depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolhi vai brotar. Assim farei com que pare as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido, e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da Arca da Aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. É sim, todos nós vamos morrer. Prosseguindo agora no capítulo 18, Números capítulo 18. Deveres dos sacerdotes e dos levitas. O seu Deus disse a Arão: você, os seus filhos e os outros membros da tribo de Levi serão responsáveis pelos erros cometidos no serviço da tenda sagrada. Porém, somente você e os seus filhos sofrerão por causa dos erros cometidos no seu serviço de sacerdote. Traga os outros membros da tribo de Levi, a que você também pertence, para ajudarem você e os seus filhos no serviço da tenda. Eles, os levitas, farão os serviços que você mandar e farão também o serviço da tenda. Mas eles não deverão chegar perto dos objetos sagrados que estão no lugar santo ou no altar. Se eles fizerem isso, vocês morrerão, e eles também. Os levitas trabalharão com você e farão todo o serviço da tenda. Porém, nenhuma pessoa estranha deverá trabalhar com vocês. Somente você e os seus filhos serão os encarregados do serviço do lugar santo e do altar. Assim, eu não ficarei irado de novo com o povo de Israel. Entre os israelitas eu escolhi os seus parentes, os levitas, como oferta para vocês, os sacerdotes. Os levitas são separados para mim, a fim de fazer os serviços da tenda sagrada, mas você e os seus filhos farão o trabalho de sacerdotes, cuidando das coisas do altar e das que estão no lugar santíssimo.
Vocês serão responsáveis por essas coisas, porque eu lhes dei o direito de serem sacerdotes. Porém morrerá qualquer estranho que chegar perto das coisas sagradas. O sustento dos sacerdotes. O Senhor Deus disse a Arão: agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou essas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte: as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar a culpa. Tudo que for trazido a mim como oferta sagrada pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas no lugar sagrado, e somente os homens poderão comê-las, e serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão suas também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, as quais estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor dos primeiros produtos da terra e que os israelitas me trazem, isto é, o melhor azeite, o melhor vinho e o melhor trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo que na terra de Israel for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você. Todo o primeiro filho dos israelitas e toda a primeira cria dos meninos que os israelitas oferecerem a mim pertence a você. Mas o primeiro filho e a primeira cria dos animais impuros voltarão mediante pagamento a ser da pessoa que os ofereceu. O pagamento pelos meninos será feito a você quando eles tiverem 1 mês de idade, e o preço serão 5 barras de prata. Segundo a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo vale 20 geras. Mas a primeira cria de vacas, das ovelhas ou das cabras não poderá ser comprada pela pessoa que a ofereceu. Ela pertence a mim e deve ser oferecida em sacrifício. Borrife o sangue dela no altar e queime a gordura como oferta de alimento, pois isso produzirá um cheiro que me agrada. A carne dela será sua, assim como o peito e a coxa direita das ofertas especiais são seus. Estou dando a você, aos seus filhos e às suas filhas para sempre todas as ofertas especiais que os israelitas me oferecerem. Esta é uma aliança de sal que faço com você e com os seus descendentes, e ela nunca deverá ser quebrada. O Senhor Deus disse a Arão: você não terá terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. A parte dos levitas. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. E nunca mais os outros israelitas devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que causaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. Os dízimos e os levitas. O Senhor Deus ordenou a Moisés que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhe dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Essa oferta é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Assim, de todos os dízimos que receberem dos israelitas, vocês darão também uma oferta especial que pertence a Deus, o Senhor. Vocês deverão entregá-la ao sacerdote Arão. Das ofertas que vocês receberem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro que depois de dar a sua oferta, fica com o que sobra. Vocês e as suas famílias poderão comer em qualquer lugar o que sobrar, pois é o pagamento que vocês recebem. Comendo assim, vocês não estarão cometendo pecado se antes separarem o melhor para o Senhor. E não profanem as ofertas sagradas dos israelitas, comendo alguma delas antes que a melhor parte seja oferecida a mim. Se desobedecerem, morrerão. Glória a Deus. Números, hoje já está concluído, 17 e 18. Agora abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. A missão dos 72. Passagem maravilhosa. Amém? Lucas, capítulo 10. Todos encontraram? Lucas, capítulo 10, a missão dos 72. Começa assim: depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso,
peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. As cidades que não creram. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E, para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. A volta dos 72. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Glória a Deus. A alegria de Jesus. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu fizeste prazer em fazer isto. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando ouviu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pegarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Jesus visita Marta e Maria.
Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dele. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: "O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar." Aí o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela." Glória a Deus, leitura maravilhosa, linda, linda, linda. Comente abaixo se você conhecia algumas dessas passagens aqui de Lucas 10. Amém? Comente assim: eu conhecia. Se não conhecia, digite amém, porque são maravilhosos, são passagens que ficam no nosso coração. Amém? Vamos agora orar, agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por mais uma leitura no dia de hoje, 70 dias aqui no propósito de Deus. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, maravilhoso és Tu, ó Deus. Obrigado por cada ensinamento que o Senhor nos colocou nos nossos corações. Obrigado, ó Senhor, por ter falado com todos nós. Continua, ó Deus, no meio de nós, fazendo aquilo que é a Tua vontade, nos ensinando, que nós venhamos a aprender, ó Pai, pôr em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Ó Senhor, repreende todo o mal contra as nossas vidas. Repreende, ó Pai, porque o inimigo tem ficado furioso e se levantado contra as nossas vidas por estar buscando aquilo que é o mais importante, que é estar na Tua presença. Ó Deus, mas o Senhor é poderoso e em Ti somos mais que vencedores. Obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Continua nos abençoando, ó Pai, falando conosco, cuidando, e que nós amanhã estejamos aqui mais uma vez firmes e fortes na Tua presença, buscando ouvir a Tua voz. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Leitura maravilhosa. Deixe seu like antes de sair do vídeo. Verifique se está inscrito no canal. Compartilhe se possível. Amém. E amanhã estaremos juntos aqui novamente para mais uma vez lermos mais um pouco mais do nosso Deus. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.